Encontre o domínio da função f de x igual a x mais 4 sobre x ao quadrado menos 9. O que é o domínio da função, pessoal? O domínio de uma função é o maior subconjunto dos reais para o qual essa lei aqui, ó, está definida. Esse, por definição, é o domínio de uma função. O maior subconjunto do conjunto dos números reais, tal que essa operação de divisão aqui está definida. Muito bem. E como é que a gente vai determinar esse conjunto? Assim, olha só, analisando as restrições que existem na realização da continha. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Veja bem, 20 dividido por 4. Quanto é que dá isso? Dá 5. Por que isso dá 5? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. É assim que a gente procede na divisão, né? 20 dividido por 4 é um número x tal que esse x vezes 4 dá 20. No caso aqui o x é 5, tá bom? Agora. Bom, vamos experimentar dividir por zero? Olha só, 20 dividido por zero. Qual é o número x tal que ele vezes zero vai dar 20? Seria 5? Não, né? 5 vezes 0 não dá 20. Seria 0? 0 vezes 0 também não dá 20. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte. Divisão por zero não existe. Você se deparou com uma fração, necessariamente o denominador dessa fração, a parte de baixo dessa fração, tem que ser um número diferente de zero. É exatamente o que está acontecendo aqui. Olha só, olha só. Eu me deparei com uma fração, o denominador dessa fração, que é o x ao quadrado menos 9, tem que ser diferente de zero. Bom, e agora a gente resolve essa continha, né? X ao quadrado menos 9 diferente de zero significa x ao quadrado diferente de 9, ou seja, x diferente de mais ou menos raiz quadrada de 9, ou seja, x diferente de mais ou menos 3. Pronto. Aí você vai escrever assim, ó, o domínio da função é o conjunto dos números reais, com exceção do menos 3 e do mais 3. Esse é o maior subconjunto de R para o qual essa operação está definida. O que ele está te dizendo? O que esse resultado está te dizendo? O seguinte, fala assim, ó, menino, você pode substituir x aqui por qualquer valor que você quiser, desde que ele seja diferente de mais 3 e de menos 3. Porque se você substituir x por mais 3 ou por menos 3, você vai ter problema na hora de fazer a continha. Ah, professor, eu sou teimoso. Vou substituir o x por 3. Vou calcular o f de 3. Então vai, vamos lá. Calcular o f de 3. Substituir o x por 3. Fica como? 3 mais 4 sobre 3 ao quadrado menos 9. 3 mais 4 dá 7 sobre 3 ao quadrado dá 9 menos 9, 0. 7 dividido por 0, não dá para fazer, não existe. Estão formando a ideia de domínio? É esse aqui o domínio da função, né? O maior subconjunto de R para o qual essa lei aqui está definida, tá bom? 32, mesma linha de raciocínio, né? Determinar o domínio dessa função. Novamente, eu me deparei com uma fração. O que tem que acontecer de necessário com o denominador dessa fração? Tem que ser um número diferente de zero. Então, você vai colocar lá, ó, para resolver sua continha, o x ao quadrado mais x menos 6 tem que ser diferente de zero. Bom, aí agora a gente usa a fórmula de Bhaskara, né, para resolver essa continha aí, né? X é diferente de menos b, estou pensando na fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac, isso tudo sobre 2a. Muito bem. Então, o A aqui é 1, o B é 1 e o C é menos 6. Então, vamos substituindo aqui, ó. Menos B, o B é 1, com menos na fórmula, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de quem? B ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo. Depois, menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes C, que é menos 6, vai dar mais 24. Isso tudo sobre 2A. O valor de A é 1 e 2 vezes 1, 2. Pouco mais, x tem que ser diferente de menos 1 mais ou menos, olha só, 1 mais 24 dá 25, raiz quadrada de 25 dá 5, isso tudo sobre 2. Primeira solução, x1, vamos dizer assim, ó, o primeiro x tem que ser diferente de menos 1 mais 5, menos 1 mais 5 sobre 2,
Menos 1 mais 5 é o mesmo que 5 menos 1, vai dar 4 dividido por 2, dá 2. Depois x2, né? Diferente de quem? Menos 1 menos 5 sobre 2. Menos 1 menos 5 dá menos 6, dividido por 2 dá menos 3. Aí você escreve o domínio da função. O domínio da função é o conjunto dos números reais, com exceção de quem? Do menos 3 e do 2. Pronto, esse é o domínio da função. O próximo, o domínio da função f de t igual a raiz cúbica de 2t menos 1. Olha só, pessoal. Em se tratando de raiz cúbica, não há restrição nenhuma para o cálculo de uma raiz cúbica. Existe raiz cúbica de zero, que dá o próprio zero, raiz cúbica de números positivos, raiz cúbica de números negativos, não há restrição nenhuma. Então, em vista disso, analisa aqui, ó, qualquer que seja t, você obtém um número aqui dentro que é possível calcular a sua raiz cúbica. Então, essa operação aqui está definida para todo número real. Aí você vai escrever o seguinte: o domínio da função é o conjunto dos números reais. Acabou a questão, não é verdade? Agora, por exemplo, se fosse assim, ó, um detalhe, ó, 1 sobre raiz cúbica de 2t menos 1. 1 sobre raiz cúbica de 2t menos 1. Aqui a gente tem uma restrição. É bem verdade que raiz cúbica a gente consegue calcular de qualquer número, né? Zero, positivo, negativo, só que, nesse caso, essa raiz cúbica aqui, esse 2t menos 1 não pode ser zero, porque a raiz cúbica de zero vai dar zero, e aí eu vou ter 1 dividido por zero. 1 dividido por zero não existe. Nesse caso aqui, você iria colocar assim, ó, 2t menos 1 diferente de zero, e aí o t diferente de meio, tá bom? Então tem esse detalhe. Então, se a gente tentasse generalizar isso, ficaria mais ou menos o seguinte: não só raiz cúbica, pessoal, como raiz de índice ímpar, né? Não há restrição nenhuma para você calcular raiz de índice ímpar. Pode aparecer o zero, positivo ou negativo, você sempre consegue calcular, tá bom? Mas, se aparecer no denominador, a gente tem que fazer essa restrição aqui, né? Não pode ser zero. Seguinte, calcular o domínio dessa função. Calcular o domínio dessa função. Vamos relembrar aqui um pouquinho a definição de raiz quadrada. Olha só. Raiz quadrada de um número A, raiz quadrada de um número A, maior ou igual a zero, né? É um número B se acontecer o seguinte: B maior ou igual a zero, né? Se o B ao quadrado for igual a A. Por exemplo, a raiz quadrada de 25, isso dá 5. Por que dá 5? Porque 5 ao quadrado é igual a 25. Talvez você poderia estar pensando assim: então raiz quadrada de 25 é menos 5 também, porque menos 5 ao quadrado é 25. Não. Não é assim. Está aqui na definição. Raiz quadrada de um número positivo A maior ou igual a zero é o número B maior ou igual a zero. Então já está na definição. A raiz quadrada é sempre o número maior ou igual a zero. Muito bem, vamos experimentar calcular a raiz quadrada, por exemplo, de menos 4? Bom, se esse for um número B, significa que B ao quadrado é igual a menos 4. Existe um número real, tal que ele ao quadrado dá menos 4? Não existe. Não existe um número real, tal que ele ao quadrado dá menos 4. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Eu quero chamar a sua atenção do seguinte: raiz quadrada de números negativos não existe. Não só raiz quadrada, raiz de índice par de números negativos não existe. Se deparou com uma raiz de índice par, necessariamente o radicando dessa raiz, o que está dentro da raiz, tem que ser um número maior ou igual a zero. Então, é em vista disso que a gente vai calcular o domínio dessa função. Ó, me deparei com uma raiz, duas raízes, né? Então, o radicando dessa raiz tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o 3 menos t tem que ser maior ou igual a zero. E o que mais? E o que mais? E o 2 mais t também tem que ser maior ou igual a zero. Essas duas continhas que a gente vai fazer. Então, vamos resolver a primeira. Menos t maior ou igual a menos 3. Agora a gente multiplica por menos 1, lembrando que quando você multiplica uma desigualdade por menos 1, você troca todos os sinais, inclusive o de maior ou igual passa para menor ou igual. Então fica t menor ou igual a 3. Pronto, então o t eu já sei que tem que ser um número menor ou igual a 3. Segunda parte, 2 mais t maior ou igual a 0 significa t maior ou igual o 2 para o segundo membro menos 2. Pronto, então
os t's que satisfazem essa expressão aqui são os t's menores ou iguais a 3 e maior ou igual a menos 2. Portanto, estão no intervalo de menos 2 a 3. Aí você escreve o domínio da função. Ó. Domínio da função é o intervalo que vai de menos 2 até 3. Lembrando aqui as notações. Colchete voltado para dentro é porque o menos 2 faz parte da resposta. Ó, tem o igual aqui. Ó, colchete voltado para dentro aqui e aqui. Então, esse é o domínio da função.